Palavra do Senhor, agora a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler dos versos 15 a 21. Romanos, capítulo 6, versos 15 a 21. Texto qual será lida a exposição feita pelo pastor Aldenor, que também fez o sermão lido nesta manhã. Romanos 6, capítulo 6, versos 15 a 21. Leamos. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Amém. Oremos todos. Senhor Deus, nós te pedimos, e como o Senhor tem feito até agora, falado aos nossos corações, que o Senhor o faça por meio da exposição desse texto. Que o Senhor nos edifique, nos conforte, nos exorte, que o Senhor nos transforme verdadeiramente, para que nós possamos viver para a justiça e o louvor do teu nome, em nome de Cristo. Amém. O texto que acabamos de ler é um dos textos mais mal compreendidos no nosso tempo. As palavras que Paulo utiliza nos versos 14 e 15 são tiradas do seu contexto para subsidiar aquilo que chamamos de antinomismo, ou negação da validade da lei em detrimento da graça. Estaria Paulo dizendo que a doutrina da graça anula a lei? Ou que seria a graça um tipo de indulgência licenciosa para pecarmos? Vejam, essa dificuldade não é exclusiva apenas dos nossos tempos, mas remonta ao primeiro século. Remonta à própria situação de Paulo, em que por diversas vezes teve que lidar com essa questão e essa má compreensão acerca da doutrina que ele pregava. Lembremos-nos, em tempo, que por diversas vezes Paulo foi acusado de ensinar os judeus a apostatarem de Moisés e não andar segundo os costumes da lei, como está descrito em Atos capítulo 21. Ao passo que, a pedido de Tiago e de todos os demais presbíteros que o receberam em Jerusalém, raspasse a cabeça, fizesse a purificação e fosse ao templo, para sinalizar aos que difamavam que as acusações eram falsas. Observe no texto que lemos que é exatamente esse tipo de objeção, já suscitada desde os capítulos 3 e 4, que Paulo vem procurando responder, pois diz respeito à doutrina da justificação pela fé. Ora, o judeu entendia que a salvação estava vinculada à sua obediência à lei, ou seja, às suas obras de justiça. Mas Paulo diz a eles que ninguém será justificado
justificado diante de Deus por obras da lei, mas tão somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ao que conclui no verso 28 deste mesmo trecho, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ao afirmar essa verdade, Paulo passa então a expor as suas premissas lá no capítulo 4 e posteriormente argumenta nos capítulos 5, 6 e 7. Veja, as premissas de Paulo vão servir de alicerce para seus argumentos nos capítulos seguintes. Isso se torna muito claro no texto de Romanos, capítulo 6, dos versos 15 a 21, quando ele, ao se utilizar de linguagem semelhante, evoca o que havia dito no capítulo 4, lembram? A respeito de um homem, um trabalhador que ganha um salário como fruto do trabalho que realizou. Vocês lembram disso? Pois bem, aqui no verso 16, ele vai utilizar mais uma vez essa analogia do trabalhador, servo, que trabalha para um determinado senhor e que esse senhor o recompensará de acordo com os seus frutos oriundos do seu trabalho. Ora, o cerne dessa analogia do trabalhador que Paulo faz é para destacar o fato de que aquilo que o trabalhador recebe, ou seja, seu salário, não é um favor, mas uma dívida. Logo, nós temos aqui delineados no argumento de Paulo um trabalho, um senhor, uma ordem dada por esse senhor acerca do que eu devo fazer e um salário que eu devo receber dele no final. Observe que na linguagem paulina, o trabalho diz respeito às obras. O Senhor aponta para dois senhores, Adão e Cristo. A ordem, pecado e santidade. E por fim, o salário, que é a dívida, e um dom, que é gratuito. Perceba com isso que Paulo faz aqui no capítulo 6, ratifica o que havia sido declarado anteriormente, mas agora de forma mais enfática. Por isso, assim como no verso 1, ele também inicia o verso 15 com uma indagação. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. O questionamento de Paulo, no verso que acabamos de ler, suscita algumas questões. Em primeiro lugar, o fato de sermos justificados livremente pela graça nos concede a liberdade de pecar sem medo e sem restrição. Em segundo lugar, as doutrinas da graça nos dão uma licença à indulgência, no sentido forense de absorção irrestrita de todo o mal. Paulo responde a essas objeções com a mesma expressão que havia utilizado de forma tão enfática, quando no verso 1, de maneira nenhuma. Observe que o verso 1 é paralelo ao verso 15. Ambos, essencialmente, combatem, em princípio, a mesma ideia, a incompatibilidade do pecado com a vida cristã. Mas aqui Paulo dá ênfases diferentes ao assunto. No início do capítulo, a ênfase estava concentrada naquilo que Cristo fez por amor a nós. Mas agora, a ênfase recai sobre aquilo que nós fazemos por amor a Cristo. Observe que Paulo nega que o fato de não estarmos debaixo da lei não significa que estamos acima da lei, ou seja, que somos livres para transgredi-la. Nem muito menos que não devemos obedecer à lei, pois, como diz João, o pecado é transgressão da lei. Logo, devemos obediência, mesmo não estando debaixo. Paulo explica isso que ele está dizendo no verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ponto 1. Somos escravizados por aquilo que fazemos deliberadamente. Quando pensamos em escravos, geralmente vem à nossa mente aquele padrão de pessoas que foram vencidas e aprisionadas, sendo obrigadas a servir seus conquistadores sem direito algum de receber pelo trabalho exercido. Ao observarmos o contexto romano, somos levados a pensar em escravos como fruto das conquistas ou espólios de guerra.
pessoas que eram levadas aos mercados para serem vendidas como escravos. No entanto, havia uma modalidade de escravidão em Roma que era voluntária. Pessoas em extrema pobreza ofereciam-se como escravos a alguém em troca de comida, roupa e um lugar para morar. Veja, estes que se entregavam invariavelmente eram aceitos, o que automaticamente lhe privava de qualquer tipo de liberdade. A autorrendição, meus irmãos, conduz à escravidão. E uma vez escravos, construímos um laço com o Senhor que adotamos. E aqui é necessário que vocês lembrem, que você lembre da analogia do trabalho que falávamos ainda há pouco. Observe que Paulo diz, daquele a quem vos ofereceis. O verbo está na voz ativa. Temos aqui uma autorrendição, uma entrega, o que desconfigura qualquer força de escravidão induzida. Essa escravidão é voluntária. Paulo nos apresenta então dois senhores aos quais esses servos voluntários devem obediência: o pecado, que conduz à morte, e a obediência, que conduz à justiça. Quem são esses dois senhores, meus irmãos? A resposta está no capítulo 5. O primeiro, capítulo 5, verso 12, Adão. O segundo, capítulo 5, verso 19, Cristo. Tornando-nos escravos daquilo a que nos apresentamos com o propósito de obedecer. Jesus disse: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ah, meus irmãos, andamos tão preocupados ultimamente com a letalidade de um vírus mortal temporal que nos esquecemos da letalidade de outro vírus, inimaginavelmente mais terrível do que esse, a saber, o pecado. Pois sua letalidade não mata apenas o corpo, mas também a alma, eternamente. Diante disto, eu lhe pergunto: a que você tem servido? Quais os frutos de seu trabalho? Pecado deliberado ou obediência não reservada? Meus irmãos, o pecado é a complexidade de todo o mal. As Escrituras comparam o pecado ao veneno das serpentes e à podridão dos sepulcros. Arranque a pintura da face da mulher escarlata que corrompe sua alma em devaneios torpes. Quebre o copo da bebida que embriaga seu espírito e veja a face horrenda e o sabor amargo do pecado. Muitos de nós não conseguem enxergar a verdadeira face do pecado. Muitos de nós têm pecado a esmo, têm ignorado a ordem de Paulo para não entristecermos o Espírito de Deus, não porque o Espírito Santo seja sujeito a algum tipo de paixão, mas porque ao pecarmos, injuriamos. Saiba que o seu pecado é motivo de lamento do Espírito. Irmãos, eu lhes suplico, não ignoreis a lei do Senhor, não tripudie dela. Lembre-se que todo pecado é ofensa contra Deus, é rebeldia contra o teu Criador. Apressa-te e reconcilia-te a Ele por meio de Jesus Cristo. Lembre-se que foi preciso o sangue de Cristo ser derramado para expiar os seus pecados. O puritano Thomas Watson dizia que, abre aspas, a perversidade do pecado não pode ser vista nas centenas de pessoas que foram amaldiçoadas por ele, mas no fato de que por elas Cristo morreu. Perdão. Sendo assim, mais uma vez eu pergunto a você: que Senhor você tem obedecido? Talvez sua resposta seja: eu tenho obedecido ao Senhor Jesus. Mas quais têm sido os parâmetros para você achar que serve a Cristo e não ao pecado? Veja, Paulo vai nos respondendo nos versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O ponto 2, a verdadeira liberdade só é desfrutada pelos servos da
justiça. Certamente o pecado é letal e a morte em todos os aspectos segue o seu rastro. Por semelhante modo, a justiça promovida pela obediência também deve ser interpretada de maneira inclusiva, referindo-se à justiça em todos os seus aspectos e culminando, de fato, na justiça consumada dos novos céus e da nova terra. Observe que a ênfase colocada sobre a obediência por Paulo nos mostra que a obediência a Deus é critério da nossa devoção a Ele. E ainda nos diz mais. Nos diz que o princípio da justiça consiste em nos apresentarmos a Deus como servos da obediência. Por isso, Paulo diz: outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. Com essas palavras, Paulo enfatizou a mudança que ocorreu quando os crentes de Roma vieram a obedecer à forma de ensino que lhes foram ministrada. E aqui eu chamo a sua atenção para três questões. Em primeiro lugar, o significado da expressão, a forma de doutrina. Quer dizer, o padrão ou modelo de ensino. Provavelmente a referência seja a padrão de ensino apostólico ou as implicações éticas do ensino do Evangelho. Em segundo lugar, destacar que esse padrão de ensino bíblico é apresentado como sendo aquilo ao que se prestou obediência, ou seja, aquilo que caracterizou a mudança de serviço do pecado para a justiça, ou seja, a obediência manifesta a um padrão doutrinado bem definido e estruturado. Como diz John Murray, abre aspas, a suposição de que o cristianismo não tem regras fixas de ensino que regulem o pensamento e a prática é totalmente estranha ao conceito apostólico de ética. Fecha aspas. Ressalto ainda que esse padrão, prescrito no Evangelho, de modo algum interfere na verdadeira liberdade. Não confundir com a autonomia e espontaneidade do crente, uma vez que ele obedece de coração. Em terceiro lugar, ressaltar que Paulo não diz que essa forma de doutrina foi entregue aos crentes, mas ao invés disso, ele afirma que eles é que haviam sido entregues a ela. Foram entregues ao padrão do evangelho. Isto indica que a devoção daqueles crentes para com o evangelho consistia no total compromisso. E este compromisso não era uma opção deles mesmos, mas era aquilo que se havia sujeitado. Ao que se havia sujeitado. Isto, uma vez mais, sublinha a objetividade do padrão, bem como a nossa passividade em estarmos comprometidos a essa forma de doutrina. Uma objetividade e uma passividade que, sob hipótese alguma, militam contra a total voluntariedade do resultado, isto é, o compromisso de obedecermos de coração. Por isso ele diz no verso 18, abre aspas, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fecha aspas. Para o crente, liberdade nunca significa um estado superior. Significa sempre a oportunidade para prestar serviço. Observe que os escravos do pecado desfrutam de uma falsa liberdade, que não é digna de morte. Ao contrário, os que se engajam no serviço da justiça é que desfrutam da verdadeira liberdade, ou seja, isenção do pecado. Não, porém, no sentido em que nunca cometem pecado algum, mas no sentido em que o pecado não mais os domina. Havendo declarado que os que aceitam o evangelho haviam trocado seu estado de escravidão ao pecado por aquele de serviço à justiça, Paulo prossegue: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando Paulo afirma falo como homem, está se referindo à forma de sua doutrina nos versículos anteriores e posteriores. Ora,
ele descreveu a condição dos incrédulos como servidão ao pecado e a condição dos crentes como serviço à justiça, nos versos anteriores. A escravidão, bem conhecida por seus leitores, serviu de instrumento pelo qual Paulo expressou a verdade. Vejam, ao utilizar essa analogia extraída da esfera das relações humanas, Paulo falava à maneira dos homens e assim podia ser facilmente compreendido. Afinal de contas, a nova vida em Cristo não é a escravidão existente entre os homens. Na verdade, trata-se da mais sublime e única liberdade. No entanto, a escravidão ainda nos serve para ilustrar a totalidade do nosso comprometimento para com Deus. Na libertação da servidão ao pecado, envolvida em nossa união com Cristo. Observe que é por causa da fraqueza da carne que ele fala deste modo aos seus leitores. A fragilidade do nosso entendimento torna mistério que sejamos ensinados por meio de figuras provenientes da esfera das nossas relações humanas. Por isso continua e diz: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Observe que o pensamento do verso 13 reaparece aqui numa forma breve e diferente. Observe a condição, assim como anteriormente, seguida pela conclusão, assim agora. Veja, esse paralelo inclui uma antítese, a impureza e a iniquidade de antes são contrastadas com a exortação dirigida àqueles que anteriormente praticavam esses vícios e que agora deveriam alistar seus membros físicos, como no verso 13, no serviço da justiça para a promoção da santidade. Observe a ênfase dada aqui e em todo este capítulo sobre a santidade. A atitude e a maneira de vida que se opõe ao pecado e se dedica ao serviço de Deus, até mesmo os membros físicos participam dessa promoção ativa da santidade. A razão para a exortação do versículo 19 mostrando porque esse mandamento é tão necessário e urgente, é apresentada nos versículos seguintes, 20 ao 23. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto 3. Pecado e justiça são opostos. Servimos apenas a um Senhor. A ideia de isento em relação à justiça diz respeito à falta de interesse pela retidão. O significado é claramente este. Ser escravo do pecado significa ser inimigo da justiça. Ser inimigo do pecado significa ser amigo da justiça. Dedicar-se a ambos, pecado e justiça, ao mesmo tempo, é uma hipótese impossível de ser realizada. Lembre-se do que disse ao Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará a um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Outrora, todos nós servimos ao pecado, como diz o versículo 20, e colhemos. Veja o verso 21. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O único fruto derivado do serviço prestado ao pecado eram as coisas que agora nos enchem de vergonha.
O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, vai nos dizer que a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, todas essas coisas hoje deveriam nos causar vergonha. Infelizmente, algum dentre nós ainda não conseguem sentir vergonha de tais coisas e insistem em praticá-las às ocultas. No entanto, muitos entre nós, à luz do Evangelho, agora se envergonham de sua conduta anterior de vida. É por isso que Paulo, agora com alegria e gratidão, volta à descrição do presente. Veja o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que contraste! Anteriormente, escravidão, agora liberdade. Antes, escravo do pecado, agora servos de Deus. Se antes vício, agora santidade. Anteriormente vergonha, agora paz mental. Anteriormente morte, agora vida. Sim, vida eterna. Paulo conclui seu argumento com a seguinte sentença: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a triunfante conclusão do capítulo 6 e que deve ser confrontada com o final do capítulo 5. Observe que o contraste entre pecado e graça é mantido, salário e dom gratuito. Remuneração é o princípio pelo qual nos tornamos herdeiros da morte. Favor imerecido é o meio pelo qual recebemos a vida eterna. E aqui eu volto a chamar a sua atenção para a analogia do trabalhador que falamos no início. Um trabalho, um senhor, uma ordem dada por este senhor acerca do que eu devo fazer e um salário que eu devo receber dele ao final. Observe que na linguagem paulina, o trabalho diz respeito às obras. O Senhor aponta para dois senhores, Adão e Cristo. A ordem, pecado e santidade. E, por fim, salário e dom. O que aqueles que permanecem em Adão têm obtido como pagamento por seu pecado é a morte em todas as suas formas, física, espiritual e eterna. Os que foram transferidos para Cristo, porém, estes têm a vida eterna. Vamos orar. Santo Deus, que maravilha é ouvir o teu evangelho. Que maravilha é que certos somos pecadores, porque poucas verdades nos são tão claras e evidentes como esta. Nós somos pecadores. Nós podemos ouvir também de que o Senhor gratuitamente, por causa do sacrifício do teu filho, o Senhor nos liberta desta mazela terrível que é o pecado. Que o Senhor nos resgata da servidão desse Senhor terrível, o qual nos dá por pago a morte, nos faz teus servos. Senhor bondoso, gracioso e misericordioso, gratuitamente, gratuitamente, nos libertou gratuitamente pelo teu Filho da vida eterna. Nos ajude, Senhor, nos ajude. É o que te pedimos nessa noite. Na medida em que te agradecemos pela tua graça já alcançada, graça da salvação imerecida por nós. Que o Senhor nos faça bons servos da justiça, para que nós possamos viver verdadeiramente
a liberdade para o qual o Senhor nos comprou pelo alto preço que foi o sangue do teu próprio Filho, nosso Senhor Jesus, por meio de quem nós te oramos. Agora, agradecidos por tudo que fizeste, especialmente neste dia, neste culto. Amém.